Olá, prezados alunos, tudo bem, gente? Gente, a gente volta aqui, tá, para dar continuidade às aulas da primeira unidade, tá? A gente fez uma recapitulação, tá, uma revisão sobre o desenvolvimento do pensamento racional na Grécia Antiga, certo? Isso na primeira aula, ok? Então a gente deu uma revisitada, tá, nas aulas de filosofia e educação que a gente teve no semestre retrasado. Então vejam, ali a gente terminou mais ou menos no período histórico do helenismo, Império Romano, nascimento da era cristã, né? E um milênio de domínio da Igreja sobre a Europa Ocidental. E quando a gente fala de revolução científica, né, a gente centra exclusivamente no pensamento europeu, ali naquele mundo europeu, tá? Dos séculos 14, 15, 16 e 17. Tá? Geralmente, quando se fala no termo revolução científica, a gente está naquele período histórico. É claro que, como eu disse para vocês, né, existem determinados historiadores que pensam que a Revolução Científica foi uma ruptura completa em relação à ciência que existia, por exemplo, na Idade Média, que era fruto da ciência do mundo antigo grego, tá? Mas existem teóricos que conseguem enxergar determinadas continuidades, né? Ou, na verdade, descontinuidades e continuidades. E muitos afirmam que já no pensamento da Idade Média, né, a gente já tinha, vamos dizer assim, os vestígios, né, do nascimento de uma nova concepção científica. Sem falar que no mundo árabe, né, muitos matemáticos no mundo árabe, né, filósofos árabes e matemáticos contribuíram, tá, para o desenvolvimento desse conhecimento científico no mundo ocidental. Tá? Ou seja, esses filósofos árabes, né, que viviam no mundo muçulmano, né, eles preservaram, por exemplo, muitas obras de Platão, preservaram muitas obras de Aristóteles, que posteriormente essas obras chegaram ao Ocidente. Né? O Ocidente ficou muito tempo sem conhecer as obras de Aristóteles, porque elas tinham se perdido, né? Elas tinham sido destruídas, tinham se perdido, tinham desaparecido. Posteriormente, né, o encontro do mundo ocidental com o mundo árabe, né, com o mundo muçulmano, a gente tem um resgate dessas obras filosóficas, principalmente das obras de Aristóteles. Né? E vejam, né, nessa segunda aula, a gente vai tratar das grandes transformações econômicas, políticas, sociais e culturais dos séculos 14, 15, 16 e 17, porque não dá para falar de revolução científica sem falar de revolução econômica, vamos dizer assim, ou das transformações econômicas, revoluções políticas ou transformações políticas, sociais e culturais. A gente vai ver o modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico e a ciência nova, né, de Galileu Galilei e Johannes Kepler. Aqui nessa imagem, nessa figura, vocês já conseguem perceber o modelo heliocêntrico. O modelo heliocêntrico é o Sol no centro do universo. No caso, né, no centro do nosso sistema solar. Né? Vale lembrar que para o mundo antigo, para o mundo medieval, acreditava-se que o universo era finito. Então ele tinha um fim. Não era um universo infinito, tá? Como a gente tem essa concepção hoje, né? Uma concepção newtoniana, né? De universo infinito. Então, o universo no mundo medieval e no mundo antigo era finito, né? E, consequentemente, a Terra estava no centro desse universo. Por quê? Porque a Terra era a criação de Deus, era a coisa mais importante, né, que Deus tinha feito e tinha colocado ela no centro. E tinha várias explicações para isso, a gente vai ver isso mais adiante. Mas aqui a gente tem um modelo que é heliocêntrico, tá? O Sol no centro do universo e os planetas, a Terra principalmente, né, dentre eles, né, Mercúrio, Vênus, Marte, né, Terra, né, Júpiter, Saturno, os planetas, muitos deles conhecidos já no período da Idade Média e também no mundo antigo, né, orbitando ao redor do Sol. Tá? Então, esse é o modelo heliocêntrico. Né? A gente vai ver esse combate entre os dois modelos, o modelo geocêntrico e o modelo heliocêntrico.
que está justamente assim no ápice desse processo de mudança, nesse processo de transformação que a gente conhece como revolução científica. Eu trouxe para vocês alguns fragmentos de textos. Esses textos vão ser disponibilizados para vocês no Moodle, tá? A gente tem um fragmento do texto, uma introdução e da apresentação do texto do livro do Daniel Marcondes, né? História das Ciências, né? E a Revolução Científica, né? Que é o centro desse texto. Nesse livro vocês encontram alguns fragmentos, ou seja, textos básicos de filosofia e história das ciências que tratam do período da Revolução Científica. Então ele traz alguns autores, né, o texto de alguns autores que falam sobre isso. Então vamos ver algumas partes desse texto, para que vocês se situem nessa transformação, tá? O período de quase um século e meio, que vai da publicação sobre a Revolução dos Orbes Celestes de Nicolau Copérnico, de 1543, até os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural de Isaac Newton, de 1687, ficou conhecido como Revolução Científica, e é considerado justamente como o humanismo, e é considerado juntamente com o humanismo renascentista e a reforma protestante, um dos principais marcos do início da modernidade. É fato, a era moderna, né, que a gente conhece, né, como o início do processo de transformação, que a gente vai ver principalmente o nascimento do capitalismo nesse momento, ele é marcado pelo Renascimento, né, pela Reforma Protestante e pela Revolução Científica, que tem essa obra de Nicolau Copérnico, né, os Orbes Celestes, ou a Revolução dos Orbes Celestes, de 1543, o marco inicial, né? O termo Revolução Científica deve-se à profunda transformação ocorrida em relação ao pensamento da tradição antiga e medieval, certo? Ou seja, a mudança completa que existe, né, de pensamento entre o mundo antigo e o medieval e o mundo moderno. Uma autêntica reviravolta, principalmente nos campos da física e da astronomia. A ciência moderna vai nascer como ciência ou como física moderna e astronomia moderna. Posteriormente, as outras ciências vêm se desenvolvendo ao longo também desse período. A química, a biologia e por aí vai. Mas é sobretudo, enquanto fator determinante do surgimento do pensamento moderno, numa ruptura com o pensamento escolástico medieval e o pensamento antigo greco-romano, que a Revolução Científica passa a ter uma importância decisiva para além do campo estrito da ciência. Tá? E uma coisa interessante, além da Reforma Protestante, além do Renascimento, né? O Renascimento é o redescobrimento da cultura greco-romana, principalmente greca, né? Principalmente das obras e do pensamento grego antigo que vem florescendo na Europa, entendeu? Novamente nesse período, tá? Períodos dos séculos 13, 14, 15, 16 e 17. E aí a gente tem algo também de extrema importância nesse período, que é justamente o descobrimento das Américas, né, ou a invasão das Américas, né? A gente vai falar sobre isso um pouco mais adiante. Mas vejam lá, a Revolução Científica significa uma nova forma de conceber não só o cosmos, com a passagem do modelo geocêntrico ptolemaico, tá? Que até então vigorava, para o modelo heliocêntrico proposto por Copérnico. Mas principalmente uma profunda mudança na própria concepção de ciência herdada da tradição antiga, sobretudo a aristotélica. Então vejam, a Revolução Científica está marcada por esse processo de mudança de modelo geocêntrico para modelo de modelo geocêntrico para modelo heliocêntrico. A gente vai falar também do antropocentrismo, mas é mais à frente, ok? E a gente encerra nesse primeiro momento, a gente volta nesse fragmento aqui do texto do Danilo, entendeu? Na próxima aula. Valeu, gente, muito obrigado e a gente se encontra na próxima aula.